Então, o Evangelho, nós abrimos, caiu, capítulo 12, amai os vossos inimigos. E o item é o item 5, inimigos desencarnados. Ok? Então, capítulo 12, amai os vossos inimigos, item 5, os inimigos desencarnados. O espírita ainda tem outros motivos de indulgência para com os seus inimigos. Antes de tudo, ele sabe que a maldade não é o estado permanente do homem, que ela advém de uma imperfeição momentânea, e que, assim como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau um dia reconhecerá os seus erros e se tornará bom. Sabe ainda que a morte apenas o livra da presença material do seu inimigo, que pode continuar a persegui-lo com seu ódio, mesmo após haver deixado a terra. Que a vingança não atinge o seu objetivo, pois, ao contrário, ela produz uma irritação maior, que pode se estender de uma existência a outra. Competia ao Espiritismo provar, pela experiência e pela lei que rege as relações entre o mundo visível e o invisível, que a expressão extinguir o ódio com o sangue é radicalmente falsa. E que a verdade é que o sangue sustenta o ódio, mesmo no além-túmulo. Por consequência, cabia-lhe também dar uma razão de efetiva e utilidade prática ao perdão e à sublime afirmativa do Cristo: amai os vossos inimigos. Não existe um coração tão perverso que não seja tocado pelas boas ações, mesmo sem o saber. As boas ações, pelo menos, não dão pretexto a represálias. De um inimigo pode-se fazer um amigo, antes e depois da morte. Com as más ações se irrita o inimigo, e é então que ele serve de instrumento à justiça de Deus para punir aquele que não o perdoou. Então aí a mensagem do nosso Evangelho de hoje: o amai os nossos inimigos, sejam eles encarnados ou desencarnados, principalmente os desencarnados, né? Que tem mais facilidade ainda de nos afetar. Aliás, a gente tem que amar e tem que orar por todos os nossos irmãos, né? Sejam eles bons, ou sejam eles amigos, ou sejam inimigos. É nosso dever como espírita fazer esse trabalho de caridade. A prece para ajudar a esses companheiros inimigos, que se dizem inimigos, a se tornarem amigos. A esses companheiros que estão à margem da sociedade. Depende de nós, através dos nossos pensamentos, de vibrações boas para eles, para que eles possam ser tocados e se tornarem pessoas do bem. Esse é um trabalho que todos nós podemos fazer, porque independe de despesa financeira, independe de tempo, independe de hora. A qualquer instante, um pensamento de força, de luz para esses, entre aspas, inimigos, é sempre de bom grado. Mas vamos então fazer a nossa prece. Senhor Jesus, querido amigo de todas as horas, mentores e guias espirituais que estão nesse momento junto a nós, sustentando este trabalho. A Deus nosso Pai, Criador, pedimos nesse instante, Senhor, a permissão para iniciar os nossos trabalhos, sempre te agradecendo em primeiro lugar por todas as oportunidades que nos são oferecidas de esclarecimento, de entendimento do Teu Evangelho, para que possamos assim, Senhor, realizar a vontade de Deus, nosso Pai, que é nos tornarmos espíritos perfeitos, chegarmos junto a Ti, no mesmo nível de elevação. Pois esse, com certeza, é o destino de todos nós que aqui estamos nessa luta, nessa caminhada para realizar essa missão que cada um de nós tem consigo mesmo. Ajuda-nos, Senhor, neste trabalho. Ajuda-nos nessa empreitada, porque estamos aqui nos esforçando para realizar essa missão,
E precisamos muito, Senhor, da tua ajuda, da ajuda de toda essa espiritualidade amiga e da ajuda de Deus, nosso Pai. Assim, em teu nome, em nome dos espíritos amigos, em nome de Deus, nós te pedimos a permissão para iniciarmos os nossos trabalhos desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Bom, queridos amigos, nós temos hoje como ponto de estudo dois pontos, e que são grandes. Eu não sei se vai dar tempo da gente terminar hoje, porque é o caso de uma companheira, um fato que aconteceu em determinado lugar na França. Alguém em Bordeaux, precisamente, alguém observou esse fato e mandou todo o documentário, toda a narração, toda a explanação a Kardec, para que Kardec analisasse, observasse e visse aí o que teria de correto, de certo, e que pudesse aproveitar para os seus estudos lá, para as suas pesquisas. Então nós temos no primeiro momento a descrição do fato e no segundo momento a evocação desse espírito que é o ponto aqui do nosso tema. Vamos tentar ver se dá para a gente fazer tudo. Se não der, a segunda parte fica para a semana que vem, ok? Então, na primeira parte aqui, a gente não tem muito comentário a fazer. É apenas prestar atenção no fato, no caso, para a gente poder entender depois lá as perguntas que Kardec faz ao espírito, e aí a gente vai explicando. Mas se alguém tiver alguma colocação a fazer durante essa narração aqui, não tem problema. Pode escrever aí na área do texto, que a gente para e tenta explicar e resolver, tá bom? Então, começamos o nosso tema assim. É um texto, né, como eu falei, um fato que foi levado a Kardec para que ele pudesse analisar e observar. Então, diz assim: um espírito serviçal. Extraímos as passagens seguintes da carta de um dos nossos correspondentes de Bordeaux. Eis aqui, meu caro senhor Allan Kardec, um novo relato de fatos extraordinários que submeto à sua apreciação, rogando tenhais a bondade de interrogar ao espírito que os produziu. Uma jovem mulher, que chamaremos Senhora Mali, é a pessoa por intermédio da qual se deram as manifestações que constituem o assunto desta carta. Ela reside em Bordeaux e tem 3 filhos. Desde tenra idade, com cerca de 9 anos, tem tido visões. Certa noite, ao voltar a casa com a família, viu no canto da escada a forma mais distinta de uma tia falecida há 4 ou 5 anos. Soltando uma exclamação, disse: "Ah, minha tia!" E a aparição desapareceu. 2 anos depois, ouviu uma voz que a chamava, nela julgando reconhecer a tia morta. O chamado era tão forte que não pôde deixar de dizer: "Entrai, minha tia." Como a porta não se abrisse, ela mesma foi abri-la. Não vendo ninguém, desceu à procura de sua mãe para se informar se alguém tinha subido. Alguns anos depois, encontramos esta senhora sob o domínio de um guia ou espírito familiar, que parece encarregado de velar sobre sua pessoa e sobre seus filhos, e que presta uma porção de pequenos serviços em casa, entre outros, o de despertar os doentes à hora marcada para tomar o chá ou aqueles que desejam partir. Por certas manifestações, ele revela o seu estado moral. Este espírito tem um caráter pouco sério. Entretanto, ao lado de sinais de leviandade, tem dado provas de sensibilidade e afeição. Uma paradinha aqui para a gente esclarecer. Percebe-se aqui que não é um espírito tão evoluído assim, ok? Que então está lá como um protetor lá da família da senhora Mali. Continuando. Geralmente a senhora Mali o vê sob a forma de uma centelha ou de uma grande claridade, embora se manifeste a seus filhos
sob a forma humana. Uma sonâmbula pretendia ter-lhe dado esse guia, sobre o qual parecia exercer certa influência. Quando a senhora Mali ficava algum tempo sem se preocupar com o seu guia, este cuidava de se fazer lembrado por algumas visões mais ou menos desagradáveis. Uma vez, por exemplo, quando ela descia sem luz, percebeu no patamar um cadáver envolvido no sudário luminoso. Essa senhora tem uma grande força de caráter, como veremos mais tarde. Entretanto, não se pode forrar a essa impressão assaz penosa e, fechando firmemente a porta do quarto, foi refugiar-se junto à mãe. Então, aqui outra paradinha. O espírito, quando se torna esquecido por essa senhora, o que ele faz? Ele utiliza de argumentos assim chocantes para fazê-la lembrar que ele existe, que ele está ali presente. Então, é o caso que Kardec coloca, que o Senhor coloca aqui, de ele ter se apresentado uma forma de um espírito lá envolvido num pano. E aí a assustando. Ela se assustando, se fecha no quarto e procura ficar trancadinha lá, né? De outras vezes, esse mesmo espírito que lhe puxavam o vestido ou experimentava roçaduras, como se alguém ou algum animal se lhe encostasse levemente. Essas traquinagens cessavam logo que ela dirigia um pensamento ao seu guia, e, por sua vez, a sonâmbula admoesteava a este último e o proibia de atormentá-la. Em 1856, a terceira filha da senhora Mali, de 4 anos de idade, adoeceu no mês de agosto. A criança estava continuamente mergulhada num estado de sonolência, interrompido por crises e convulsões. Durante 8 dias, eu mesmo a vi, parecendo sair do seu abatimento, adquirir uma expressão sorridente e feliz, de olhos semicerrados, sem olhar para as pessoas que a cercavam. Estender a mão por meio de um gesto gracioso, como para receber alguma coisa, levá-la à boca e comer. Depois, agradecer com um sorriso encantador. Durante esses 8 dias, a criança foi sustentada por esse alimento invisível, e seu corpo readquiriu a aparência do frescor habitual. Então, outra paradinha. A menina, filha lá da senhora Mali, adoece, fica num estado total de sonolência, tendo crises e convulsões, mas percebe-se pelo gesto dela que ela estava sendo alimentada por alguém ou por alguma coisa. Porque ela faz um gesto de erguer a mão e levar essa mão à boca como se estivesse se alimentando, comendo alguma coisa. Então aí o nosso amigo esclarece aqui que durante esses 8 dias, essa criança foi sustentada por esse alimento invisível. Tá? Vamos continuar então com os fatos. Quando pôde falar, parecia haver saído de um sono prolongado e contava visões maravilhosas. Durante a convalescência da menina, por volta do dia 25 de agosto, ocorreu nessa mesma casa a aparição de uma gênere. Cerca de 10h30 da noite, a senhora Mali, segurando a pequena pela mão, descia uma escada de serviço quando percebeu um indivíduo que subia. A escada estava perfeitamente iluminada pela luz da cozinha, de modo que ela pôde distinguir muito bem o indivíduo cuja aparência era de uma pessoa de constituição vigorosa. Chegados ao patamar ao mesmo tempo, encontram-se face a face. Tratava-se de um rapaz de aspecto agradável, bem vestido, com um boné à cabeça e segurando na mão um objeto que ela não foi capaz de distinguir. Surpreendida com esse encontro inesperado, àquela hora e numa escada quase escondida, a senhora Mali o encarou sem dizer uma palavra e sem perguntar o que ele queria. Por sua vez, o desconhecido a observou em silêncio por alguns instantes. Depois,
Deu meia volta e desceu a escada esfregando no corrimão o objeto que tinha na mão e que produzia um ruído semelhante ao de uma varinha. Assim que desapareceu, a senhora Mali precipitou-se para a sala onde eu me encontrava nesse momento e gritou que havia um ladrão na casa. Pusemos-nos a procurá-lo, auxiliados por meu cachorro. Todos os recantos foram examinados. Asseguramo-nos de que a porta da rua estava fechada, de modo que ninguém poderia ter entrado. Aliás, se o fizessem, não conseguiriam fechá-la sem provocar ruído. Finalmente, era pouco provável que um malfeitor utilizasse uma escada iluminada a uma tal hora, onde se expunha a topar com as pessoas da casa a qualquer momento. Por outro lado, como poderia um estranho ter sido encontrado na escada que não serve ao público? Em todo caso, se tivesse enganado, seria dirigido a palavra à senhora Mali, ao passo que voltou-lhe as costas e foi tranquilamente como alguém que não tem pressa nem se atrapalha no caminho. Todas essas circunstâncias não nos deixaram a menor dúvida quanto à natureza desse indivíduo, né? Paradinho aqui. Então a gente percebe aí, pela narração do companheiro, que isso foi uma visão, foi um espírito que apareceu aí e não um ladrão ou alguém vivo como ela pensava. Esse espírito manifesta-se frequentemente por meio de ruídos que se assemelham aos do tambor, a golpes violentos no fogão, a batidas de pés nas portas, que então se abrem sozinha e, por fim, a ruídos parecidos com os calhaus que fossem atirados a vidraças. Certo dia, a senhora Mali estava à porta da cozinha quando viu um móvel à sua frente abrir-se e fechar-se várias vezes por mão invisível. Em outras ocasiões, estando ocupada a acender o fogo, sentiu que lhe puxavam o vestido ou ainda, ao abrir a escada, que lhe agarravam o calcanhar. Ao subir a escada, que lhe agarravam o calcanhar. Por várias vezes, ele escondeu as tesouras e outros objetos de trabalho que pertenciam a ela, os quais eram depositados em seu colo depois de já os haver procurado bastante. Coitada dessa senhora, né? Devia de ficar completamente doidinha, tadinha. E esse espírito lá zombeteiro perturbando. Um domingo, a senhora Mali ocupava-se em temperar um pernil com dentes de alho, quando de repente sentiu que lhes tiravam nos dedos. Julgando havê-los deixado cair, procurou-os inutilmente. Então, retornando o pernil, encontrou o alho picado num buraco triangular cuja pele havia sido retirada, como a revelar que mão estranha ali o havia colocado intencionalmente. Estando a filha mais velha da senhora Mali, de 4 anos de idade, a passear com a mãe, esta percebeu que aquela se entretinha com um ser invisível que parecia pedir-lhes bombom. A pequena fechava a mão e dizia sempre: "Estes são meus, compra-os se quiseres." Espantada, a mãe perguntou-lhe com quem falava. "É esse garoto que deseja que eu lhe dê meus bombons", respondeu a menina. "Que menino é esse?" perguntou a mãe. Esse que está aqui ao meu lado. Mas eu não vejo ninguém." "Ah, ele saiu. Veste-se de branco e está todo encrespado." De outra vez, a pequena doente, de quem já falei acima, divertia-se em fazer passarinhos de papel. "Mamãe, mamãe", disse ela, "não permitas que esse menino tome meu papel." "Quem é?" perguntou a mãe. "Sim, este menino tomou o meu papel." E a criança pôs-se a chorar. "Mas onde está ele? Ele saindo pela janela. Era um menino muito danado." Esta mesma menina, um dia saltava na ponta dos pés até perder o fôlego, malgrado a proibição da mãe que temia lhe fizessem mal.
De repente parou e exclamou: "Ah, o guia da mamãe!" Perguntaram-lhe o que isso significava, e ela disse que vira um braço detê-la quando pulava, forçando-a a manter-se quieta. Acrescentou que não tinha medo e que imediatamente pensou no guia de sua mãe. Os fatos dessa natureza renovam-se frequentemente e se tornam familiares às crianças que não experimentam nenhum medo, pois o pensamento do guia de sua mãe lhes vem espontaneamente. A intervenção dessa guia manifestou-se em circunstâncias mais sérias. A senhora Mali tinha alugado uma casa ajardinada na comuna de Caldeirão. A casa era isolada e rodeada de vastas campinas. Ela morava com as 3 crianças e uma preceptora. A comuna era, então, infestada de bandidos que depredavam a vizinhança e, naturalmente, cobiçavam uma casa que sabiam habitada por 2 senhoras que viviam sozinhas. Assim, vinham pilhar todas as noites, tentando forçar as portas e janelas. Durante 3 anos, a senhora Mali morou nessa casa em constantes sobressaltos, mas todas as noites ela se recomendava a Deus e, após a prece, seu guia se manifestava sob a forma de uma centelha. Por várias vezes durante a noite, quando os ladrões tentavam arrombar a porta, uma súbita claridade iluminava o quarto e ela ouvia uma voz a dizer: "Não temas, eles não entrarão." Com efeito, jamais conseguiram penetrar na casa. No entanto, por excessiva precaução, ela se munia de armas de fogo. Certa noite, percebendo que rondavam a casa, deu 2 tiros de revólver que atingiram um deles, pois ouviu gemidos, mas no dia seguinte haviam desaparecido. Esse fato foi relatado nos seguintes termos por um jornal de Bordeaux. Informaram-nos que um fato que demonstra certa coragem por parte de uma jovem que reside na comuna de Caldeirão. Uma senhora que ocupa uma casa isolada nessa comuna tem em sua companhia uma moça encarregada da educação das crianças. Numa das noites precedentes, essa senhora tinha sido vítima de uma tentativa de roubo. No dia seguinte, decidiram melhor prevenir-se e, se necessário, vigiariam durante a noite. Fizeram o que haviam combinado. Assim, quando os ladrões se apresentaram para concluir a tarefa de véspera, encontraram quem os recebesse. Apenas tiveram o cuidado de não conversar com os moradores da casa sitiada. A moça, a quem nos termos aludido, desconfiou da presença deles, abriu a porta e deu um tiro de revólver, que deve ter atingido um dos larápios, porquanto no dia seguinte encontraram traços de sangue no jardim. Até o momento não foi possível encontrar os autores dessa segunda narrativa. Falarei apenas de memória de outras manifestações ocorridas nesta mesma casa de Caldeirão, enquanto ali permaneceram aquelas senhoras. Muitas vezes, durante a noite, ouviam-se ruídos estranhos, semelhantes aos de bolas rolando no assoalho ou de lenha atirada ao chão. Na manhã seguinte, entretanto, tudo era encontrado em perfeita ordem. Dignai-vos, Senhor, caso julgueis conveniente, de evocar o guia da senhora Mali e interrogá-lo a respeito das manifestações de que acabo de vos notificar. Principalmente, perguntai-lhe se a sonâmbula que pretende ter dado esse guia tem o poder de o retomar, e se ele se retiraria caso a sonâmbula viesse a falecer. Então está aí a apresentação desse caso, que esse senhor envia a Kardec, e aí a gente leu aqui para vocês os fatos todos, a presença desse guia, ajudando essa companheira, mostrando não ser assim um guia muito elevado, mas já de um certo conhecimento, com condições de proteger aí a família. Pois muito bem. Então Kardec, o que faz?
numa reunião na Sociedade de Paris, de Estudos, né, Espíritas, ele faz a evocação deste guia. Então é essa segunda parte que nós vamos dar continuidade agora, que se Deus quiser vai dar tempo da gente terminar. E aí vem o esclarecimento de todo esse fato, de todos esses fenômenos. A gente percebe aqui como é que, o exemplo aqui que Kardec coloca, como ele recebia, né, muitas informações, muitos fatos, muitos casos, e o carinho com que ele tratava. Vocês vejam que ele não, como se diz, ele não deleta ninguém, nenhum deles. Ele analisa, ele olha, e aqueles até que tinham assim grandes informações para nos trazer, ele publicou na Revista Espírita. Então a gente vai ver agora aqui o diálogo entre ele e esse guia dessa senhora Mali. Então ele diz assim: evocação do guia da senhora Mali, em 8 de julho de 1859. Aqui estou. Isso é fácil para mim. Pergunta Kardec: sob que nome gostarias de ser designado? Resposta: como quiserdes, porque por aquele sobre o qual já me conheceis. Qual o motivo que vos fez ligar-se à senhora Mali e a seus filhos? Resposta: antigas relações, inicialmente, e uma amizade e uma simpatia que Deus protege sempre. Então, olha aí, já se sabe que esse espírito tinha já, em vidas passadas, tido uma amizade, um relacionamento com essa senhora Mali, e daí ficou um afeto por parte dele. Pergunta 4. Disseram que foi a sonâmbula, senhora do Pai, quem vos encaminhou a senhora Mali. É verdade? Foi a primeira quem disse que eu me havia juntado à segunda. Dependeis dessa sonâmbula? Não. Então, olha aí. Então, agora a gente está percebendo aí que ele foi, vamos dizer assim, essa sonâmbula, ela disse a ele, né, sobre a senhora Mali, falou sobre a senhora Mali. Mas a gente está percebendo aqui que não foi ela quem ordenou que ele fosse lá ser o guia da senhora Mali, né? E aí ele ainda pergunta, Kardec ainda pergunta, você depende dessa sonâmbula? E ele diz que não. E ele pergunta, poderiam elas afastar-vos daquela senhora? Resposta também não. Porque a gente sabe que isso aí, quem pode fazer é a espiritualidade superior, né? Se a sonâmbula viesse a morrer, sofreríeis uma influência qualquer? Nenhuma. Vosso corpo morreu há muito tempo? Sim, há vários anos. O que daríeis em vida? O que eres em vida? Uma criança morta aos 8 anos. Olha só. Como espírito, sois feliz ou infeliz? Feliz. Não tenho nenhuma preocupação pessoal, não sofro senão pelos outros. É verdade que sofro muito por eles. Fostes vós que aparecestes na casa da senhora Mali sob a forma de um rapaz que ela tomou por um ladrão? E ele responde que não, que era um companheiro. E numa outra vez sobre a forma de um cadáver. Isso poderia impressioná-la desfavoravelmente. Foi um passo mal dado que demonstra ausência de benevolência. Resposta do Espírito: longe disso em muitos casos, mas neste era para dar à senhora Mali pensamentos mais corajosos, o que tem um cadáver de apavorante. É uma boa pergunta que ele faz, né? Então, veja bem, ele mostrou lá o cadáver, mas não com a intenção como é colocada aqui na pergunta para ele, para impressioná-la desfavoravelmente. E aí ele explica que não, que o objetivo não era esse, mas sim de fazer com que ela tivesse pensamentos mais corajosos, ou seja, que ela trabalhasse a coragem, porque um cadáver não pode fazer mal a ninguém. Então, para trabalhar esse medo que ela ainda tinha de um cadáver. Ou seja, então o Espírito aqui está dizendo, né, para despertar nela pensamentos mais corajosos. E aí vem a pergunta 13. Tendes, pois,
o poder de vos tornar visível à vontade, a sua vontade? E ele responde, sim, mas eu disse que não havia sido eu. Ele tinha essa condição de aparecer, mas não tinha sido ele. Sois igualmente estranho às demais manifestações materiais produzidas na casa dela? Perdão, isto sim, foi o que eu me impus junto a ela, como trabalho material, mas realizo outro trabalho muito mais útil e muito mais sério para ela. Poderias tornar-vos visível a todo o mundo? Sim. Poderias tornar-vos visível a um de nós? Sim. Pedi a Deus que isso possa acontecer e eu posso, mas não ouso fazê-lo. Olha aí a disciplina do espírito, né? Então ele não usa a sua capacidade de se tornar visível ou invisível apenas para agradar a terceiros ou para brincadeiras. Como ele está colocando aí para nós, ele faz essas coisas com um objetivo. No caso aqui, era ajudar a senhora Mali, lá nas suas convicções, fazer com que ela perdesse seu medo, fazer com que ela realizasse as tarefas que tinham que ser realizadas. É o espírito protetor mesmo, né? E ele diz assim, se não quiserdes tornar-vos visível, poderias dar-nos ao menos uma manifestação, por exemplo, trazer qualquer coisa para cima desta mesa? Certamente. Mas para que serviria? Para ela é assim que testemunho a minha presença, mas para vós é inútil, pois estamos conversando. Realmente, né? Inteligente esse espírito. Se ele está ali conversando com eles, para que ele tem que provar ainda através de trazer um objeto que ele está ali presente? Então ele está explicando, lá para ela ele precisava fazer dessa maneira. Então a gente vem entender aqui o porquê de determinados fenômenos assim, que nos parecem no primeiro momento estranhos. Mas é necessário muitas vezes. E a espiritualidade superior utiliza, a gente vê isso lá no Livro dos Espíritos. Eles utilizam esses espíritos menos evoluídos para realizarem esses efeitos físicos com o objetivo de chamar a atenção dos encarnados, né, aquele que está sendo, vamos dizer, entre aspas, assustado, para chamar-lhe a atenção de alguma coisa que ele precisa fazer em prol, em benefício de si mesmo. Então, muitas das vezes, as visões que a gente vê, né, a movimentação que a gente vê em determinados locais de objetos, esses fenômenos que são tidos como fenômenos paranormais, que são tidos como sobrenatural, que são tidos como assustadores, misteriosos, nada tem disso. É apenas a manifestação da espiritualidade no mundo material com objetivo. A gente está vendo aqui. Sempre tem um objetivo de chamar a atenção para alguma coisa relacionada com aquela pessoa que está sendo atingida, no caso, ou até mesmo para um grupo, para uma comunidade maiorzinha. Então está aí uma explicação clara, né, da importância da gente fazer esses estudos. Quanta coisa que a gente vem aprendendo aqui com o estudo da Revista Espírita. Pena que muita gente, né, os próprios espíritos, não valorizam esses conhecimentos que essa revista nos traz. Aqui um fato lindo, bonito, mostrando para nós aí o trabalho, vem confirmar o trabalho também de Kardec em relação a todos os fatos que lhe eram apresentados. Ele não perdia a oportunidade de tirar ali um aprendizado de todos. Então ele diz, né, certamente, mas para que serviria? Aí na 18 o Kardec pergunta, o obstáculo não estaria na ausência de um médium necessário para produzir essas manifestações? E a resposta, não. Isso seria um obstáculo insignificante. Frequentemente, não vedes aparições súbitas a pessoas que absolutamente não têm mediunidade ostensiva? Olha aí. Todo o mundo, então, é apto a ver manifestações espontâneas?
visto que todos os homens são médios, sim. Aí, olha só. Visto que todos os homens são médios, sim. Então, todos nós podemos ver, né, perceber essas manifestações espontâneas. Basta que haja uma necessidade útil. Então, por exemplo, eu, que não tenho a mediunidade da vidência, eu vou querer ficar vendo o espírito para quê? Tem uma razão? E o espírito, né, se há necessidade que eu veja alguma coisa, vai haver a manifestação para mim, se houver uma utilidade. Caso contrário, eles não se prestam a esse trabalho, de simplesmente vir fazer manifestações, fazer showzinhos para matar a curiosidade dos encarnados. Então está aqui bem claro. Todo mundo é apto a ver manifestações espontâneas? Sim, visto que todos são médios. Basta que para isso haja uma necessidade. Isso a gente tem bem claro lá no livro dos médiuns. Estudando o livro dos médiuns, a gente percebe lá. Quando Kardec fala que todos nós somos médiuns, porque todos nós temos condições de interagirmos com o mundo espiritual. Agora, isso não significa que todos tenham as mesmas necessidades dessa interação. Então, muitos não veem, mas poderiam ver caso fosse necessário. Então, é isso que a gente precisa entender e não querer forçar situações que não seriam necessárias, que não seriam benéficas, tá? Aí, Kardec pergunta: entretanto, não encontra o espírito no organismo de certas pessoas uma facilidade maior para comunicar-se? Olha a resposta, gente. Que nem todo mundo dá condição a um espírito de se comunicar. E aí vem a resposta. Sim, mas eu vos disse, e deverias sabê-lo, que os espíritos têm o poder por si mesmos. O médium nada é. Não tendes a escrita direta? Para isso é necessário médium? Não, mas apenas a fé e um ardente desejo. Muitas vezes isso ainda se produz à revelia dos homens, isto é, sem fé e sem desejo. Ou seja, completando o raciocínio, né? Quando há uma necessidade, a espiritualidade tem meios de se manifestar, de fazer essas manifestações, esses fenômenos, mesmo que não haja uma condição por parte dos encarnados. Ou seja, mesmo que o médium, existam médios ali, que não possam ter, não deem facilidade para o trabalho, mas é como ele diz aqui, os espíritos têm o poder por si mesmos. É mais fácil quando o médium apresenta condições, mas quando não tem, eles agem da maneira que podem agir, se é necessário acontecer o fenômeno. Aí na questão 21, Kardec pergunta: pensais que as manifestações, tais como a escrita direta, por exemplo, tornar-se-ão mais comuns do que o que são hoje em dia? Resposta: certamente. Como compreendeis, então, a divulgação do Espiritismo? Vou ler de outra maneira. Certamente. Como compreendeis, então, a divulgação do Espiritismo? E ele diz: Kardec perguntou se essas manifestações tornar-se-ão comuns. Ou seja, né, como a escrita direta, que não há necessidade ali da presença do médium. E ele está dizendo que sim. A prova é o Espiritismo, né? A divulgação da doutrina espírita. Você faz a divulgação, você vai mostrar os fenômenos, você vai esclarecer as pessoas, não necessariamente é a presença do médium. Kardec pergunta: podeis, pois, explicar-nos o que recebia e comia a menina da senhora Mali quando estava doente? E aí ele responde: maná, uma substância formada por nós, que encerra o princípio contíguo do maná ordinário e a doçura do confeito. Era o alimento, lembram?
lá da menina, que ela levava a mãozinha e levava a mãozinha à boca, apanhava alguma coisa no ar e levava à boca. Então era esse maná, que é essa substância preparada por eles para alimentá-la e fazer com que ela não enfraquecesse durante o período da doença. Essa substância é formada da mesma maneira que as roupas e os objetos que os espíritos produzem por sua vontade e pela ação que exercem sobre a matéria? E a resposta, sim, mas os elementos são muito diferentes. As porções que formam o maná não são as mesmas que eu consegui para formar madeira ou roupa. Lógico, né? A gente vai perceber que o produto, que os elementos são outros. Aí, a São Luís. O elemento tomado pelo espírito para formar seu maná é diferente do que ele toma para formar outra coisa? Sempre nos disseram que não existe senão um elemento primitivo universal, dos quais os diferentes corpos são simples modificações. E aí a resposta aqui é de São Luís. Kardec se dirigiu, no caso aqui, a São Luís, que participava lá dessas reuniões. E ele diz assim, sim, isto é, o mesmo elemento primitivo está no espaço, mas sob uma forma aqui, sob uma outra ali. O que ele quer dizer? Seu maná é extraído de uma parte desse elemento, que supõe diferente, mas que é sempre o mesmo. Então, o que a gente entende aqui? Ele diz, o Espírito diz que foi tirado de outros elementos, mas na realidade é esse elemento principal, que é o fluido universal, que vai se transformando em outros elementos, e aí o Espírito acha que está fazendo as coisas de outros elementos, mas que na realidade é tudo do fluido universal. Aí Kardec pergunta, a ação magnética pela qual se dá uma substância, a água, por exemplo, propriedades especiais, tem relação com a do espírito que cria uma substância? Então, ou seja, né, o magnetizador lá que coloca, que dá uma substância especial, por exemplo, como ele dá aqui, fala aqui da água, propriedades especiais, isso tem relação com o espírito quando ele cria uma substância? Quer dizer, é a mesma coisa? Ou tem alguma ligação aí? E ele diz, o magnetizador não desdobra de forma absoluta, senão a sua vontade. É um espírito que o auxilia, que se encarrega de obter e de preparar o remédio. Então, olha só, o magnetizador não trabalha sozinho. Não é ele sozinho que está fazendo ali a manipulação fluídica. Não é? Existe ali um espírito junto a ele. Aí volta, isso foi São Luís esclarecendo. Aí volta Kardec ao guia. Há tempos referimos fatos curiosos de manifestações de um espírito, por nós designados pelo nome de Louquinho de Baiaione. Conheceis esse espírito? E ele responde, não particularmente, mas acompanhei o que fizeste com ele, e foi somente desse modo que o conheci primeiramente. É um espírito de ordem inferior? Inferior quer dizer mal? Não. Quer dizer apenas que não é inteiramente bom, que é pouco adiantado, sim. Olha aí. O espírito lá, né, o Louquinho de Baiaione, ele era um espírito inferior? No sentido que a gente dá a palavra inferior de ser mal, ele diz que não. Ele ainda não era completamente evoluído, né? É pouco adiantado, mas não era mal. Na pergunta 28, Kardec, então, agradecemos por haverdes comparecido e pelas explicações que nos destes. E o Espírito diz a vossa ordem. Aí a gente aqui, então, tem agora as observações, né? Esclarecimentos dados por Kardec em relação a todo esse fato. E ele diz para nós, essa comunicação nos oferece um complemento àquilo que dissemos nos 2 artigos precedentes sobre a formação de certos corpos pelos.
A substância dada à criança durante a sua enfermidade, evidentemente era preparada por eles e tinha como objetivo restaurar-lhe a saúde. De onde tiraram os seus princípios? Do elemento universal, transformado para o uso desejado. O fenômeno tão estranho das propriedades transmitidas pela ação magnética, problema até aqui inexplicado, e sobre o qual tanto se divertiram os incrédulos, está agora resolvido. Realmente sabemos que não são apenas os espíritos dos mortos que atuam, mas que os dos vivos igualmente têm a sua cota de ação no mundo invisível. Aí que a gente dá uma paradinha e lembra aquilo que Kardec coloca lá no início do livro A Gênese, logo no capítulo 1, quando ele vem explicando ali da interação do mundo espiritual com o mundo material. E ali ele fala bem que um não sobreviveria sem o outro. Né? Não tem como você eliminar o mundo espiritual e o mundo material. Os dois são praticamente uma coisa só. Ele dá até o exemplo da água, né? A água, na formação da água, se você tirar um dos elementos, ela deixa de ser água. É o nosso caso aqui. Então está aqui dizendo, está bem claro isso. Realmente sabemos que não são apenas os espíritos dos mortos que atuam, mas os encarnados também. Então nós também temos essa cota, né? Também nos relacionamos e também agimos nesse mundo invisível. Por isso que Jesus também nos disse lá, nós, né, vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço. Lembram dessa passagem? O homem da tabaqueira dá-nos a prova disso. Lá no livro dos médiuns, a gente tem lá a história do homem da tabaqueira. Que há por de admirável, continua aqui Kardec, em que a vontade de uma pessoa agindo para o bem possa operar uma transformação na matéria primitiva e imprimir-lhe determinada propriedade. Voltemos a lembrar aquilo que Leon Denis também nos esclarece a respeito da força do nosso pensamento. Não é? E aquilo que nós vimos aqui na leitura também no inicial do nosso Evangelho. O nosso pensamento, ele tem um poder muito grande. E nós podemos, através dele, colaborar e ajudar a muita gente. Está aqui, ó, palavras aqui do nosso mestre, ele dizendo: em nossa opinião, aí se encontra a chave de muitos efeitos supostamente sobrenaturais, dos quais teremos oportunidade de falar. Mais adiante, nós estamos estudando isso tudo aqui na Revista Espírita. É assim que chegarmos, pela observação, a perceber as coisas que fazem parte da realidade e do maravilhoso. Então a gente volta a lembrar aqui a fala do nosso Mestre Jesus, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então a gente percebe que nada do que Jesus disse foi em vão. Tudo que ele nos colocou, tudo que ele nos falou, a gente começa a observar e colocar em prática agora. É o que Kardec está dizendo aqui. Quando a gente, né, se você que é assim que estamos pela observação, a perceber as coisas que fazem parte da realidade do mundo maravilhoso. Basta que a gente venha estudar, basta que a gente se dedique a buscar esse conhecimento, a buscar esse entendimento, que tudo vai deixar de ser mistério, que tudo vai deixar de ser o fantástico, que tudo vai deixar de ser maravilhoso, miraculoso. Tudo faz parte de uma normalidade real que nós estamos vivenciando, que fica estranho para nós pela ignorância. Mas quando fazemos um estudo desse e vamos buscar as informações trazidas, olha como é que a coisa fica tranquila para nós. Aí, isso é a libertação que o nosso Mestre Jesus nos disse lá, né?
quando buscares o conhecimento, vais conseguir a libertação. O esclarecimento, o conhecimento das coisas que estão à nossa volta vão nos libertando dessas amarras que foram impostas a nós por muitos e muitos anos, em muitas e muitas encarnações passadas, que não tínhamos esse esclarecimento. Então, daí a importância de virmos estudar, um estudo sério, um estudo, buscar. O material a gente tem, a doutrina espírita está aí, codificada. Revista Espírita, a gente faz o estudo aqui. As obras de Leon Denis, que é outro legado de conhecimento ali, de esclarecimento para todos nós. A gente não pode ficar parado no tempo, esperando as coisas caírem prontas do céu. Essa fase já passou. Agora é a fase do praticar mesmo. Nós sabemos que estamos aí na transição. Então a gente não pode ficar parado, meus irmãos. É buscar conhecimento mesmo, para cada vez irmos nos libertando mais. E assim evoluindo. E assim chegando à felicidade que a gente tanto busca. A verdadeira felicidade, né? Então Kardec continua dizendo aqui para nós. É assim que chegamos pela observação a perceber as coisas que fazem parte da realidade do maravilhoso. Mas quem garante que essa teoria seja verdadeira? É aí. E aí, como ficamos? Pelo menos ela tem o mérito de ser racional e concordar perfeitamente com os fatos observados. Se algum cérebro humano achar outra mais lógica do que esta, fornecida pelos espíritos, que sejam comparadas. Um dia, talvez, reconheçam que abrimos o caminho ao estudo racional do Espiritismo. Então, olha só o conselho que Kardec coloca aqui para nós. A importância do estudo. E ele mesmo diz, pode ser essa teoria verdadeira? Pode ser que não. Mas até então, né, diante da observação, diante das pesquisas, diante de tudo que foi apresentado, analisado, observado, é verdadeira. Até que apareça uma outra mais racional. E aí o Espiritismo vai aceitar. É o que ele sempre diz. Quando a ciência mostrar lá que alguma coisa é correto, ficarmos com a ciência. E ele diz assim, eu bem que gostaria, dizia-nos certo dia uma pessoa, de ter às minhas ordens um espírito serviçal, como que tivesse de suportar algumas traquinadas de sua parte. É uma satisfação que muitas vezes desfrutamos sem perceber. Outro ponto que Kardec está chamando a atenção para a gente aqui. Meus amigos, todos nós temos um amigo espiritual junto a nós. Todos nós temos aquele companheiro que está sempre do nosso lado para nos intuir, para nos dar alguma observação, para nos chamar a atenção de alguma coisa. Vamos valorizar esse amigo. Vamos ajudar esse amigo a nos ajudar. Vamos dar oportunidade a ele de poder trabalhar junto a nós, ouvindo, parando para atender, para entender esse trabalho que ele tem, que é o nosso guia, o nosso mentor. Está bem claro aqui, Kardec falando isso para nós. Ele diz que é uma satisfação que muitas vezes desfrutamos sem perceber, porquanto nem todos os espíritos que nos assistem se manifestam de maneira ostensiva, mas nem por isso deixam de estar ao nosso lado, e por ser oculta, sua influência não é menos real. Então ele está chamando a atenção aqui, né? Para a gente não perder, não esquecer desse amigo espiritual, como é o caso desse companheiro aqui do nosso estudo de hoje, que ficava lá ajudando a senhora Mali. E nós temos esse amigo junto a nós. A gente não esquecer que não estamos sozinhos, né? Eles estão junto a nós. A gente talvez não perceba de maneira mais concreta, mas a gente sabe que ele está ali. E vamos então ajudar a trabalhar com ele, né? E que ele possa, vamos dar chance dele nos ajudar.
Aqui nosso estudo, então, está encerrando. Graças a Deus nós conseguimos, né? Fomos assim um pouco rápido, conseguimos fazer aqui o estudo de hoje. E nesses minutos finais, o que a gente tem aqui a chamar a atenção de vocês. Que invistam nesse ponto do estudo. Né? Não deixem a oportunidade. Aqui nesse pautal, nesse programa, nós temos aqui muitas oportunidades de estarmos buscando essas informações. Olha que caso interessantíssimo esse aqui para nós, que nos foi trazido hoje pela Revista Espírita, nos esclarecendo aí pontos importantes, que pode, assim como aconteceu com a senhora Mari, pode acontecer conosco também. Né? A manipulação ali fluídica que os espíritos podem realizar, ajudando aqueles que estão, às vezes, numa situação complicada de saúde, de doença. Lá no caso da menina que ficou doente, recebendo remédio. Isso é possível? É possível. Quantos casos nós sabemos do trabalho que é realizado pelo nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, com pessoas... eu conheço criaturas que já estiveram internadas no hospital e receberam a visita de Dr. Bezerra de Menezes. E eles falam, não, veio um médico aqui, um senhor, um médico já idoso, e me deu um remédio. Isso é possível. Entende? Então, o conhecimento disso faz com que a gente... Pois é, e o Rogério está colocando aí que foi o caso dele. Então, a gente não tem que ficar achando que isso aqui é milagre, que isso aqui é a nossa realidade. A convivência, meus irmãos, com o mundo espiritual, o mundo material e o mundo espiritual, é uma coisa natural. A gente não vê esse mundo invisível porque não é aconselhável no momento que nós tenhamos essa visão. Alguns podem, porque tem utilidade. É necessário que alguns tenham a mediunidade da vidência até para passar informações para nós. Mas isso não indica, o fato da gente não ver, não indica que nós não tenhamos o amparo desses companheiros. Eles estão junto a nós. A gente não pode esquecer disso nunca. Nós não estamos sozinhos. Então você veja bem, cada um de nós aqui, não é um guia para 10, 12 pessoas, não. É um para cada um. Eu tenho um, o Invictus tem um, o Francis tem um, a Mila tem um, a Nina Mil tem um, a Luz tem um, o Guga tem um, o Rogério tem um, meus queridos têm um. Um. Fora os outros que amparam esse um. Né? Que são os mentores de uma coletividade, que são os mentores responsáveis pelo nosso trabalho, pela nossa caminhada, pelo desenvolvimento aí do nosso planejamento. Então a gente não pode deixar de, nas nossas preces, né, tirar alguns minutos do nosso dia e entrar em contato com esses companheiros. O objetivo desse estudo aqui, olha só, esclarecer-se para nós. Não estamos sozinhos. Não é que a gente tenha que se... eles não precisam de agradecimento, não é isso. Né? Mas é bom que a gente tenha essa ligação, que tenha um pensamento de agradecimento a esse espírito que se propôs a nos acompanhar. E eles têm muito trabalho, porque nós não somos fáceis. O Francis coloca ali para nós, lembrando o caso do professor Eurípides, que fez o parto de uma jovem senhora desdobrado, né? Pois é, ele em sala de aula se desdobrou e o espírito foi lá e fez o parto da jovem. Esses benfeitores, e eles não nos abandonam, porque desencarnaram, professor Eurípides, doutor Bezerra de Menezes, continuam aí junto a nós, com as suas falanges, né? Com as suas equipes, trabalhando onde é necessário, onde nós permitimos que eles hajam. Isso é muito importante que a gente saiba, porque muitas das vezes eles querem agir conosco. Eles querem agir em nossa vida. E nós não permitimos. Por conta dos nossos atos, da nossa incredulidade, do nosso orgulho, de acharmos que somos os sabedores de tudo. Então, vamos estudar, vamos observar,
Vamos buscar as informações para que a gente possa agir de maneira a nos ajudarmos, a nós nos ajudarmos. Porque o conhecimento é, como disse Jesus, nos liberta e faz com que a gente possa ir vivendo melhor. Não é? Um ponto que lembrou aqui o companheiro, o espírito, né, a respeito de um cadáver. Quantas pessoas nesse mundo têm medo de defunto? Vamos falar assim uma linguagem comum. Né? Eu conheço pelo menos um monte que não vai a velório, não entra, não olha para o defunto de jeito nenhum, por medo. E aí o que o companheiro disse para nós aqui? Que mal um corpo inerte, morto, pode fazer para a gente? Então são coisas, né? Esses medos que a gente tem, essas coisas assim que fazem com que a gente viva numa ansiedade, num suspense, por falta do conhecimento. E o que aquele corpo ali vai te fazer de mal? Está inerte, sem vida, não pode fazer nada mais. Por que ter medo? Não é? Então, esse conhecimento, o conhecimento vai nos libertando dessas coisinhas que ainda atrasam a nossa evolução. Eu agradeço aqui a participação de todos. Né? É isso aí, Rogério, muita fé e muita humildade é o que nós precisamos desenvolver em nós. Combater ainda esse orgulho que existe em todos nós, que atrapalha a nossa caminhada, que atrapalha a nossa felicidade. Quando a gente vai analisar o porquê das nossas tristezas, o porquê das nossas dores, está tudo fundamentado em cima desse orgulho e desse egoísmo que a gente ainda sente muito. Então, a gente buscando o conhecimento e buscando os meios de combater, vai conseguindo a libertação e aí, por conta, a felicidade, a paz que a gente tanto fala, que a gente tanto sonha, né? A harmonia dos nossos corações. Mas a gente já está encerrando ali, o nosso tempo já está se esgotando. Daqui a pouco vai entrar aí a palestra diretamente do Centro Espírita Leão sobre os livros dos médiuns. É importante que quem puder permanecer aqui na salinha e ouvir o estudo que vai ser passado é bom, porque é mais conhecimento, mais informação que vem para a gente. E nós agora vamos elevar o nosso pensamento a Deus, ao nosso Mestre Jesus e fazer assim a nossa prece de encerramento, dizendo: Senhor, aqui estamos, Mestre, encerrando mais esses momentos de estudos, e só temos a te agradecer do fundo dos nossos corações, por todo esse trabalho que tiveste com essa espiritualidade, junto a esse nosso companheiro Allan Kardec, que nos trouxe, nos deixou todas essas informações, que são importantíssimas para nós que aqui estamos, nesta caminhada, buscando sermos melhores, buscando atendermos ao objetivo de Deus para com todos nós, que é chegarmos à perfeição, que é sermos felizes, termos a paz e a harmonia que tanto sonhamos. Nós te agradecemos, Senhor, mas ainda na nossa pequenez nós precisamos te pedir. Continue, Mestre, fortalecendo em todos nós essa vontade de estarmos aqui dizendo sim ao teu chamado, essa vontade de querermos aprender, de sabermos mais e principalmente, Senhor, ajuda-nos a colocarmos tudo isso que aqui estudamos em prática no nosso dia a dia. Que a tua luz possa envolver a todos os companheiros aqui presentes, que os seus lares sejam abençoados, trazendo aí, partindo do teu coração, Senhor Jesus, para todos nós, essa paz, essa harmonia, esse equilíbrio e a vontade, muita vontade, Senhor, de estarmos nos melhorando, nos transformando em pessoas do bem. Que esse é o nosso objetivo. Te agradecemos nesse instante, Senhor, e te pedimos a permissão para encerrarmos os nossos estudos. E que continue conosco, nos amparando. Assim seja, graças a Deus.